Tem acontecido algo muito estranho com o nosso planeta. A corrente do Golfo está ficando instável, a corrente de jato corre o risco de entrar em colapso, o vórtice polar pode se romper e até mesmo o nosso campo magnético está enlouquecendo completamente. Será que tudo isso é só uma coincidência bizarra? Ou será que por trás disso se esconde um padrão maior que poderia mudar a Terra para sempre? Hoje vamos dar uma olhada em alguns dos fenômenos naturais mais ameaçadores e ver qual é realmente o tamanho do perigo. E se isso te fascina tanto quanto a mim, inscreve-te agora mesmo no canal. Assim você nunca mais vai perder vídeos novos. E quem já está inscrito, ajuda bastante o vídeo dando um curtir. 5.000 curtidas devem acalmar o algoritmo do YouTube. Vamos começar com uma tendência que pode nos levar direto para a era glacial, o enfraquecimento da corrente do Golfo. Hoje em dia, a gente lê o tempo todo que a corrente do Golfo vai secar em breve por causa das mudanças climáticas e quais seriam as consequências disso pra gente. Por outro lado, tem, por exemplo, as declarações da Sabine Hossenfelder, que diz que as mudanças climáticas não vão parar a corrente do Golfo. Então, o que é verdade mesmo e o que é, afinal, a corrente do Golfo? Vamos começar do início. A energia radiante do nosso Sol é o principal fator que influencia o oceano e a atmosfera da Terra. Essa energia aquece a Terra de forma desigual, sendo que os trópicos ficam mais quentes do que os polos. O ar quente sobe, esfria na atmosfera e depois desce de novo. Esse movimento gera um fenômeno chamado circulação atmosférica. A rotação da Terra, que também influencia isso, contribui para a formação dos chamados ventos predominantes, que são as principais forças motrizes das correntes superficiais nos oceanos. E são os ventos do Atlântico Norte que formam a corrente do Golfo. As correntes superficiais dos oceanos, impulsionadas pelo vento, são forçadas a assumir uma forma elíptica, formando um redemoinho entre os continentes que delimitam o Atlântico. E esse redemoinho de corrente é influenciado pela rotação da Terra, que, junto com os ventos predominantes, levará correntes mais fortes no arco ocidental desse redemoinho, dando origem à corrente do Golfo, que tem cerca de 50 a 150 quilômetros de largura e algumas centenas de metros de profundidade. Ela faz parte de todo um sistema de correntes e fica na costa da América do Norte, flui ao longo da costa leste dos Estados Unidos e do Canadá em direção ao Nordeste, onde se junta a outras correntes atlânticas para formar a corrente do Atlântico Norte. Mas isso também significa que, se a corrente do Golfo parasse, isso não significaria que toda a corrente do Atlântico Norte pararia. A corrente do Golfo é, claro, uma importante fonte da corrente do Atlântico Norte, mas também existem outras correntes que ajudam a transportar água quente para o norte e a influenciar a temperatura, como por exemplo a corrente das Canárias ao longo da costa oeste da África. Mas será que essas correntes podem realmente parar assim tão facilmente? Isso nos leva ao belo termo circulação de reversão meridional do Atlântico. A corrente do Atlântico Norte e a corrente do Golfo fazem parte de um sistema ainda maior, chamado circulação de reversão meridional do Atlântico, ou AMOC, para abreviar. A AMOC é um sistema super complexo de correntes que transporta água quente dos trópicos para o Atlântico Norte e leva água fria e salgada do Atlântico Norte para os oceanos do Sul. Esse gigantesco sistema de correntes, que também tem equivalentes em outras partes do mundo, como a PMOC no Pacífico, é super importante para regular o clima global, já que distribui calor e sal pelo oceano e influencia o ciclo do carbono. Ao contrário da corrente do Golfo, que é gerada principalmente pela rotação da Terra e pelos ventos resultantes, a AMOC surge por meio da circulação termoalina. Trata-se de um processo super complicado, no qual água quente com alto teor de sal é transportada da região equatorial em direção ao Polo Norte. Lá, ela esfria e, por causa do seu alto teor de sal, afunda. Com isso, a água fria e salgada é empurrada para camadas mais profundas. A água que afundou, fria e muito salgada, flui então de volta em direção ao Equador nas camadas mais profundas do oceano devido à maior pressão e densidade. No caminho, ela se aquece novamente com a radiação solar mais intensa e assim que chega aos trópicos volta a subir e recomeça o ciclo. E esse processo pode ser afetado pelas mudanças climáticas. A água doce do gelo polar, ao derreter, altera a densidade da água do mar. Isso pode fazer com que não haja mais água suficiente descendo para manter o ciclo, o que a longo prazo poderia resultar em um abrandamento ou até mesmo na paralisação da AMOC. Mas também não dá para dizer isso com certeza. Os sistemas de correntes têm inúmeros fatores que influenciam e nem todos são causados pelo ser humano. Além disso, ainda estamos longe de entender todas as relações.
A parada da AMOC, claro, também afetaria a corrente do Golfo. Ela mudaria de trajetória, mas não pararia. Talvez até fosse bom se a AMOC parasse. Isso faria com que menos água quente chegasse ao norte, o que poderia ajudar a equilibrar os efeitos das mudanças climáticas nessas regiões e possivelmente estabilizar a perda de gelo na Groenlândia. A AMOC já entrou em colapso várias vezes ao longo da história da Terra devido a ciclos puramente naturais, não importa o que a gente faça. A corrente oceânica é só uma peça do quebra-cabeça nesse caos global, porque bem lá em cima, na atmosfera também está rolando algo dramático, pois a corrente de jato também está enlouquecida. A corrente de jato é uma corrente de ar forte e estreita na atmosfera que circunda nosso planeta em grandes faixas onduladas. Nas regiões equatoriais, o ar é mais aquecido pela radiação solar do que nas regiões polares, e essas diferenças de temperatura levam à formação de áreas de alta e baixa pressão. E como o ar sempre flui de uma área de pressão mais alta para uma de pressão mais baixa, surgem correntes de ar horizontais. Por causa do efeito Coriolis causado pela rotação da Terra, as correntes de ar são desviadas na direção leste-oeste e formam a corrente de jato. E há dois ramos principais, a corrente de jato polar, nas latitudes mais altas, e a corrente de jato subtropical, nas latitudes mais baixas. A corrente de jato, como corrente de vento global, é obviamente super importante e tem um grande impacto nos fenômenos climáticos, influenciando a direção das massas de ar, as mudanças de temperatura e umidade, bem como a formação de áreas de alta e baixa pressão. E é por isso que pode ser um pouco preocupante ver como a corrente de jato está se comportando agora. A parte sul da corrente de jato, sobre a América do Norte, está completamente desestruturada. Em vez de uma corrente contínua de oeste para leste, as faixas da corrente de jato estão mais onduladas e apresentam desvios que levam a bloqueios e eventos climáticos extremos. O gatilho, também nesse caso, pode ser a mudança climática, pois quando as temperaturas aumentam mesmo em regiões mais distantes do Equador, isso altera as correntes de ar entre o Equador e a região polar. Sem diferenças de temperatura, não há mais uma distinção tão acentuada entre as áreas de alta e baixa pressão do Equador e da região polar. Consequentemente, não há mais correntes de ar tão fortes e por isso a corrente de jato fica mais fraca. Mas o Super El Niño que está se formando agora também pode ser a causa disso. Embora seja por enquanto só um evento local, ele tem impactos globais, já que as correntes oceânicas e eólicas mudam. Durante um evento El Niño, as diferenças normais de temperatura entre o Pacífico Oriental e o Ocidental diminuem, o que leva a uma alteração nas relações de pressão, e essa alteração influencia a corrente de jato, podendo contribuir para a instabilidade e fragmentação dela. Como resultado, as faixas da corrente de jato em latitudes mais altas ficam perturbadas e desviadas, o que pode levar a fenômenos climáticos incomuns. Essas mudanças na corrente de jato afetam o clima em todo o mundo. Em algumas regiões podem causar ondas de calor com seca ou incêndios florestais, enquanto outras regiões enfrentam tempestades violentas, chuvas fortes e ondas de frio. Esses efeitos podem ser sentidos tanto em nível local quanto global. E já que estamos falando de ventos caprichosos, normalmente há um guardião invisível e gelado vigiando os polos, o vórtice polar. Trata-se de uma grande área de baixa pressão atmosférica e ar frio, que envolve os dois polos da Terra. No verão, o vórtice polar enfraquece e no inverno fica mais forte. O termo vórtice se refere às massas de ar que circulam perto dos polos e são delimitadas circularmente pela corrente de jato. Como o eixo da Terra é inclinado, como todo mundo sabe, isso nos traz as estações do ano, já que o ângulo de incidência da luz solar varia ao longo do ano. E perto dos polos, isso leva aos fenômenos do dia polar, quando o Sol nem se põe mais no verão, e da noite polar, quando ele nem nasce mais no inverno. Como o Sol mal chega ao Polo Norte no inverno, as temperaturas caem por lá, principalmente em novembro e dezembro. Isso tanto na superfície quanto na camada média da atmosfera, a estratosfera. Nesse contexto, a corrente de jato age como uma barreira para o transporte de ar e isola o ar estratosférico sobre o Ártico. O vórtice polar do hemisfério sul também se estende pela estratosfera e pela mesosfera, mas ao contrário do vórtice do norte, ele é mais forte, maior e mais duradouro. Além disso, as temperaturas são mais baixas e os níveis de ozônio são menores do que no norte. Mas pelo jeito que as coisas estão agora, pode ser que o vórtice polar entre em colapso. Isso é chamado de evento do vórtice polar ou também de ruptura do vórtice polar. Como já ouvimos, a corrente de jato está perturbada no momento, o que pode fazer com que massas de ar frio do vórtice polar invadam repentinamente o sul, em latitudes mais baixas. Estamos falando de massas de ar geladas que, de repente, chegam quase até o Equador. Até mesmo a Flórida, que normalmente tem um clima caribenho, pode então, como em 2022, ficar mergulhada no caos da neve. Além das mudanças climáticas, porém, existem outros fatores que podem causar uma perturbação do vórtice polar.
Por exemplo, quando a diferença de pressão diminui porque as temperaturas do sul estão mais frias ou as temperaturas dentro do vórtice estão mais quentes do que o normal. Fenômenos climáticos globais como o El Niño voltam a ter um papel importante nisso. Mudanças na atividade solar também têm influência direta, já que é a radiação solar que mantém todo o sistema funcionando. Paradoxalmente, uma perturbação pode até levar a fortes aumentos de temperatura no curto prazo, quando massas de ar quentes são repentinamente deslocadas pelas massas de ar polares. É claro que uma perturbação do vórtice polar não é o fim do mundo e acontece com frequência, mas há indícios de que elas estão se tornando mais comuns. Isso porque o aumento das temperaturas no Ártico pode fazer com que a diferença de temperatura entre as latitudes polares e as latitudes médias diminua. Esse chamado gradiente de temperatura desempenha, afinal, um papel decisivo na manutenção do vórtice polar, como acabamos de ouvir. Mas ainda não dá para dizer exatamente quando vai rolar o próximo evento relacionado ao vórtice polar. Mas os sinais estão se multiplicando. Um aquecimento maciço na estratosfera literalmente deformou o vórtice polar antártico, com possíveis consequências para a camada de ozônio e o clima em todo o mundo. Normalmente, no inverno, as temperaturas na estratosfera sobre a Antártida ficam em torno de menos 80 graus Celsius. Mas, em 7 de julho de 2024, os cientistas ficaram de queixo caído quando deram uma olhada nos dados das medições. As temperaturas na estratosfera média tinham subido repentinamente 15 graus. No dia 5 de agosto, houve outro aumento de temperatura, dessa vez de até 17 graus. Esses aquecimentos repentinos na estratosfera têm um impacto enorme no vórtice polar sul. Em vez da sua forma redonda de sempre, ele ficou alongado e agora parece um amendoim. Essa deformação do vórtice polar é de fato extremamente incomum e pode ter consequências de longo alcance para todo o planeta. Uma dessas consequências, aliás, diz respeito a algo que todos vocês conhecem, mesmo que nunca tenham visto: o buraco na camada de ozônio. Normalmente, o buraco na camada de ozônio começa a se formar sobre a Antártida no início de agosto. Este ano, porém, ele demorou a aparecer. Os pesquisadores do Serviço de Monitoramento Atmosférico Copérnicus constataram que, em vez do comportamento típico, em que o buraco na camada de ozônio se aprofunda progressivamente em agosto, ele só começou a se formar no final do mês. Um vórtice polar forte e estável gera temperaturas extremamente baixas na estratosfera. Esse frio é uma das condições necessárias para a degradação do ozônio e, consequentemente, para a formação do buraco na camada de ozônio. Mas quando o vórtice polar está enfraquecido e deformado, como neste ano, esses processos ficam prejudicados. Agora vocês podem estar pensando: ótimo, sem buraco na camada de ozônio, problema resolvido. Mas não é tão simples assim. A camada de ozônio nos protege da radiação UV prejudicial do Sol, mas o seu afinamento anual faz parte do ciclo antártico. Se esse ciclo for perturbado, isso pode ter consequências imprevisíveis para o sistema climático global. Então não ter buraco na camada de ozônio também já é um problema. Que ótimo. Mas o que foi que deixou o vórtice polar tão fora de forma? Aí a gente chega a um dos aspectos mais fascinantes da pesquisa climática. Tudo está interligado. Os cientistas suspeitam que padrões climáticos incomuns na troposfera, ou seja, na camada mais baixa da atmosfera, onde o clima se forma, possam ser responsáveis pela perturbação na estratosfera. De fato, julho de 2024 foi excepcionalmente quente na Antártida. Para toda a região antártica, foi o 5º julho mais quente desde o início dos registros, e a coisa fica ainda mais complicada. Variações nas temperaturas da superfície do mar e no gelo marinho poderiam perturbar esses sistemas climáticos de grande escala na troposfera, que então se espalham para cima. Imagina o clima como peças de dominó. Você monta tudo e depois dá um empurrãozinho na primeira peça. O que se segue é uma reação em cadeia complexa em que uma peça derruba a seguinte. No nosso caso, um leve aquecimento da superfície do mar pode ter afetado a troposfera, que, por sua vez, perturbou o vórtice polar, o que então afetou a camada de ozônio e assim por diante. O clima é, afinal, um sistema extremamente complexo. Mas há uma forte suspeita de que um evento específico tenha contribuído de forma significativa para essa anomalia. A erupção do vulcão submarino Runga Tonga, no Mar do Sul, em 2022. Além das cinzas, os vulcões liberam uma variedade de gases, incluindo dióxido de enxofre, cloreto de hidrogênio, fluoreto de hidrogênio e dióxido de carbono, ou seja, CO2. Esses gases podem se espalhar pela atmosfera e afetar tanto a qualidade do ar quanto o clima global.
No caso do Hunga Tonga, porém, foi lançada principalmente uma grande quantidade de vapor de água na atmosfera, e sabemos que o vapor de água na estratosfera pode contribuir para a formação de nuvens estratosféricas polares, que são compostas por minúsculas partículas de gelo e que, por sua vez, criam um ambiente onde podem ocorrer reações químicas que aceleram a destruição do ozônio. Entretanto, essa anomalia sobre a Antártida já se acalmou de novo. Então, o que tudo isso significa pra gente? Em primeiro lugar, mostra como é importante continuar pesquisando e monitorando nossos polos. As regiões polares têm um papel fundamental no sistema climático global, e mudanças por lá podem ter consequências de longo alcance chegando até a gente. Isso também mostra como nosso sistema climático é complexo e delicadamente equilibrado. Uma pequena perturbação aqui pode causar grandes mudanças em outros lugares. E ainda tem o que talvez seja o maior desafio de todos, o nosso campo magnético terrestre. Para começar, precisamos diferenciar entre o polo geográfico e o polo magnético. O polo norte geográfico e também o polo sul são pontos fixos, ou seja, onde o eixo de rotação da Terra atravessa a superfície. O polo norte magnético, por outro lado, é o ponto onde as linhas do campo magnético da Terra penetram perpendicularmente no solo. E esse ponto está longe de ser fixo. Já desde sua descoberta em 1831, pelo explorador James Clark Ross, sabemos que o polo norte magnético se desloca. Mas nas últimas décadas essa migração ganhou uma dinâmica totalmente nova. Desde a década de 1990, a velocidade aumentou drasticamente. De um movimento tranquilo de cerca de 15 km por ano, ele acelerou para até 55 km por ano. Depois de passar anos se deslocando cada vez mais rápido em direção à Sibéria, o polo norte magnético de repente desacelerou novamente nos últimos anos. Conclusão: o polo norte magnético está se comportando de forma totalmente excêntrica e imprevisível. Mas por que isso é tão importante? Afinal, o campo magnético da Terra é responsável por nos proteger da radiação cósmica e do vento solar. Sem esse campo magnético, a vida na Terra, como a conhecemos, não seria possível. O campo magnético terrestre se forma nas profundezas da Terra, no núcleo externo. Lá, a uma profundidade de cerca de 2.900 km, fica uma enorme esfera de ferro e níquel derretidos. Esse material derretido está sempre em movimento e, com a rotação, gera correntes elétricas, e são essas correntes que, por sua vez, geram o campo magnético da Terra. Os cientistas chamam isso de geodínamo, mas eles não sabem exatamente por que esse comportamento estranho está acontecendo agora. Existem várias teorias, mas nenhuma delas consegue explicar completamente o que está acontecendo. Uma possibilidade é que mudanças na corrente do ferro derretido no núcleo externo da Terra sejam responsáveis por esse movimento incomum. Outra teoria diz que o deslocamento do polo norte magnético está relacionado a mudanças na intensidade do campo magnético. Nos últimos 200 anos, o campo magnético também perdeu cerca de 9% de sua intensidade. Pode não parecer muito, mas para os geofísicos essa é uma tendência preocupante. Alguns cientistas até especulam que isso possa ser o início de uma inversão de polos, um processo em que os polos magnéticos norte e sul da Terra se invertem. Essas inversões de polos não são nada incomuns na história da Terra. Elas acontecem, em média, a cada algumas centenas de milhares de anos. A última grande inversão de polos ocorreu há cerca de 780 mil anos, então, na verdade, já estamos atrasados. No entanto, uma inversão de polos não seria um evento repentino, ela se estenderia por milhares de anos e a gente teria tempo de sobra para se preparar. Portanto, dá para dizer com certa segurança que, do ponto de vista da história da Terra, uma inversão de polos está prestes a acontecer. Pelo menos do ponto de vista geológico. Para acompanhar as mudanças no campo magnético, os cientistas atualizam regularmente o modelo magnético mundial, WMM. Esse modelo é fundamental para muitos sistemas de navegação, desde smartphones até equipamentos militares. Normalmente, o WMM é atualizado a cada 5 anos. Atualmente, ele está sendo ajustado anualmente. Para te dar uma ideia do porquê disso ser importante, se você viajasse os 8.500 quilômetros da África do Sul até o Reino Unido em linha reta usando um WMM desatualizado, chegaria ao fim da viagem a cerca de 150 quilômetros do destino. Dá para imaginar, então, o quanto esses sistemas influenciam toda a nossa tecnologia e, por isso, o quanto a pesquisa sobre o próprio campo magnético é importante para a nossa vida moderna. Espero que vocês tenham tido uma visão geral fascinante, mas também um pouco inquietante do que está acontecendo com o nosso planeta. É claro que vou manter vocês atualizados sobre todos os novos desdobramentos aqui no canal.
Então, se ainda não fizeram isso, cliquem rapidinho no botão de inscrição, porque isso me ajuda muito no meu trabalho. E não se esqueçam de dar um like para chegarmos aos 5.000 likes. E já que estamos falando de sistemas climáticos imprevisíveis, um verdadeiro monstro está se formando no Pacífico. Um El Niño de proporções históricas que, como já sabemos, terá consequências drásticas para o mundo inteiro. O que está por vir, vocês podem ver no vídeo no canto superior direito. No canto inferior direito, como sempre, tem mais um assunto sobre ciência e espaço. E por enquanto, vou dizer, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, galera!